Luiz Fernando Amaral fez um vídeo para dizer que Kardec falou sobre colônia só que em outras palavras e que os espíritas ortodoxos demais é que não aceitam nada que está fora de Kardec. Vamos falar rapidamente sobre isso. A primeira questão é que quando o indivíduo sistematiza previamente certas ideias, ele fica buscando pontos onde essas ideias pareçam estar presentes. E o problema é justamente isso. O Luiz Fernando não voltou a fazer um estudo dedicado, em grupo, para ter múltiplos pontos de vista sobre toda a obra de Kardec para poder chegar numa conclusão. Ele fica pescando pontos. O problema é esse que outros também fazem. No Livro dos Espíritos, quando eles falam sobre mundos transitórios que servem de pousos para os espíritos entre uma encarnação e outra, ele deixa de fora justamente a questão que é que o mundo é um mundo deserto, não tem nada de beleza na sua superfície. Ele serve justamente para esse descanso, digamos assim. O espírito de Voltaire, que ele cita como dizendo lá, tem construções para os espíritos, eu vi, é um espírito que, aliás, era muito pouco espiritualizado, que lutava contra tudo isso e que muito provavelmente estava imbuído de ideias próprias. Ele cita o espírito de Mesmer na Revista Espírita de 1865, dizendo que o nosso mundo material seria uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Esquecendo-se que mundo não necessariamente significa planeta, e sim um mundo moral, um mundo que tem um outro tipo de sentido. E o próprio argumento já invalida a ideia, porque se o nosso mundo é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino de além-túmulo, então a gente já consegue compreender logicamente que o reino de além-túmulo não tem as aparências do nosso mundo. Então essa ideia toda estruturada de colônias com tratamento de água, com muros, com casinha, não sei o que, é uma cópia exata, idêntica às nossas ideias que temos aqui. E já vemos que não é assim. Quando ele fala de regiões interditas aos menos adiantados, lá no Livro dos Espíritos, Deus do céu, gente, é lógico que isso é um sentido figurado, e não no sentido de regiões físicas, senão o próprio livro estaria em contradição. E esse é o problema. Por que ele não pega o restante? Por que ele não vai lá na pergunta 1012, onde diz que não existem regiões circunscritas, lugares circunscritos para a pessoa ser feliz ou infeliz, o espírito? Por que ele não pega a comunicação do espírito de Swedenborg na Revista Espírita de novembro de 1859, que quando encarnado era um grande defensor dessas ideias de colônias e tudo mais, André Luiz não tirou isso da cabeça dele, e que nessa comunicação Swedenborg ele mesmo fala, isso aí era tudo imaginação minha. Eu estava, na verdade, provocando uma influência nas ideias do espírito que era menos desenvolvido do que o meu próprio. Por que ele não aborda as várias vezes em que os espíritos, falando a Kardec, diziam não temos como descrever o que é o mundo espiritual para vocês? Se fosse igual, eles teriam como? Por que ele não traz o espírito da Condessa Paula na segunda parte de Céu e Inferno, demonstrando o que são os vossos passeios vagarosos em nossos bosques ante a viagem pelo infinito na velocidade do relâmpago? O que são os vossos horizontes limitados frente a essa vastidão de mundos no espaço infinito, ante toda essa beleza? O que são os vossos palácios dourados frente a essas moradas aéreas? Pronto, falou morada aérea, já falou que é cidade. Mas ela segue demonstrando que é uma figura de linguagem. Por que ele não pega os vários exemplos de espíritos que, se comunicando, diziam o corpo para nós não é nada, nós não nos vemos pela aparência, nós só assumimos essa aparência quando somos chamados a vocês? O espírito do Zuavo de Magenta, por exemplo, na Revista Espírita de julho de 1859, fala em palácios, fala em alfaiates, fala em quem fazia a roupa dele, demonstrando que ele estava completamente confuso. E numa das perguntas, numa das respostas, ele demonstra o seguinte, que ele só assumia aquela forma quando ele era chamado aqui, entre nós, e que em outros lugares essa forma não era assumida. Ou seja, gente, é uma questão que não está ligada a uma forma exterior. Se não há uma forma exterior que determina os espíritos, toda aquela ideia de forma, de matéria, de colônia vai abaixo. Os espíritos maus não veem os bons. Quando veem, fogem. Se tentassem fazer alguma coisa, não aconteceria absolutamente nada, porque então haveria de ter um muro muito alto separando os bons para dentro e os maus para fora, sendo que os bons estão ao redor dos maus, tentando ajudá-los. Por que haveria de ter defesa se os maus não podem fazer absolutamente nada com os bons? Absolutamente nada.
Na obra de Kardec está plenamente demonstrado. Os espíritos não têm necessidades físicas nenhuma. E se tem algum tipo de apego, eles não conseguem satisfazê-lo. Então não há possibilidade alguma de ficarem ali tomando sopinha, tomando suquinho, qualquer coisa assim. Espírito não tem ferimento físico. Então não tem necessidade nenhuma de hospital. O perispírito é uma matéria que responde ao pensamento, à vontade do espírito, e não a uma lei mecânica exterior. Perispírito não se fere, não acumula doenças nem nada do tipo. O que falta ao professor Luiz Fernando Amaral é sair da condição de professor que não estudou o que está falando e voltar à condição de aluno para ir estudar o que desejaria falar. E o problema é que, sob esse título que ele se apresenta em todos os vídeos, como professor, levanta argumento de autoridade e muita gente acaba caindo nesse argumento. Aí depois, no fim, ele traz os romances, as ideias oriundas de opiniões isoladas de certos espíritos, como ele fez antes, esquecendo ou desconhecendo completamente, ignorando o que é a ciência espírita e como se faz ciência espírita. Enfim, acaba sendo um terraplanista da ciência, que, sem conhecer a ciência, quer opinar sobre ela e criar suas próprias teorias.